Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos falando de escola bíblica dominical, lição de jovem. Nós estamos fazendo semanalmente resumos das lições tanto de adultos como de jovem. E hoje neste vídeo nós vamos trazer um resumo sobre o sexto sinal registrado ali no Evangelho escrito pelo apóstolo João, que foi a cura daquele cego de nascença. Nós estamos trazendo aí semanalmente resumos das nossas lições e hoje iremos falar sobre este sexto sinal registrado no Evangelho escrito por João. Semana passada nós falamos sobre Jesus andando sobre as águas. Depois de Jesus multiplicar os pães, os peixes, o Senhor se retirou para orar. Os apóstolos pegaram os barcos, foram para Cafarnaum e durante ali a noite toda eles lidaram ali com a tempestade. Pensaram que iam morrer e de repente vê alguém, um vulto andando sobre as águas, e era Jesus. Nesse episódio, Mateus vai registrar que Pedro disse: realmente, se é tu, Senhor, permita que eu vá sobre as águas, que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: vem. Pedro foi e começou a andar por cima das águas. De repente começou a afundar e Jesus foi e estendeu a mão e segurou em Pedro. Então, semana passada nós falamos sobre esse sinal de Jesus andando sobre as águas. Jesus foi ali para a região de Cafarnaum. E hoje iremos falar sobre este sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Nosso texto principal, nosso texto bíblico está no Evangelho escrito por João, capítulo 9, versículo do 1 ao 7. Deixe o seu comentário em nosso vídeo, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e, se gostar, compartilhe o nosso vídeo e siga o nosso canal também, Que Deus em Cristo te abençoe. Então, o nosso texto bíblico está lá no Evangelho escrito por João, capítulo 9, versículo de 1 a 7. Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Foi, pois, o jovem e se lavou e voltou, enxergando, vendo. Então vamos trazer um resumo sobre esta lição, A nossa lição tem introdução e dividida em 3 tópicos, e cada tópico em subtópico, subtópicos. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre os fatos antecedentes, o que aconteceu antes de Jesus realizar esse milagre. Nosso segundo tópico, a cura deste cego. E finalizando o nosso resumo, a reação dos fariseus diante de mais um milagre registrado por Jesus ali na região da Judéia, ali em Jerusalém, no centro religioso do povo judeu. Então, a nossa introdução nos diz que Jesus estava de volta à Judéia. Outra vez, em Jerusalém, ele prosseguiu seu ministério no centro religioso e político de Israel, tocando em pontos sensíveis da crença judaica e provocando fortes reações nos fariseus. Nosso Jesus havia, como falamos na lição passada, ele havia, depois da multiplicação ali dos pães, dos peixes, para 5.000 homens ali, sem contar mulheres e crianças, eles queriam proclamar Jesus como rei. Jesus se retirou, foi para o monte orar e mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem em direção a Cafarnaum. Jesus foi orar, os discípulos entraram no barco e enfrentaram toda aquela tempestade. Depois de realizar esse milagre de Jesus andar sobre as águas, esse sinal miraculoso, Jesus chegou ali em Cafarnaum e foi ensinar ali na sinagoga.
Jesus falando que ele era o pão da vida, que ele era a luz do mundo. Jesus realizando milagres, sinais. Depois, logo em seguida, trouxeram uma mulher que havia sido pega no ato do adultério, né? Uma passagem bem conhecida. E depois disso aí estava havendo a festa lá na Judéia, né? E os discípulos, assim, juntamente com Jesus, desceram para a Judéia, né? Então, Jesus estava evitando descer para a Judéia para evitar esse confronto com os líderes judeus, os fariseus e os escribas, né? Porque eles já estavam tentando matar Jesus já bem antes deste episódio registrado no Evangelho de João. O nosso primeiro tópico pontua os fatos antecedentes, né? Esse resumo que estamos falando. Uma temporada na Galileia. Depois de andar sobre as águas no mar da Galileia, Jesus fala à multidão em Cafarnaum. Jesus atravessou o mar ali, encontrou os discípulos no meio do mar, entrou no barco e desceram no raiar do dia, já ali na cidade, em Cafarnaum, a principal cidade ali da região da Galileia. E se apresentava como o pão da vida. Jesus se apresentava como o pão da vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. O verdadeiro pão que desceu do céu, dado pelo Pai. Em João 7:1 diz que Jesus permaneceu algum tempo pela região ali, pela cidade da Galileia, evitando de descer novamente para a Judéia, para evitar esse confronto com os fariseus que estavam tentando já tirar Jesus de cena. Estava chegando ali a festa dos tabernáculos e os irmãos de Jesus lhe perguntaram se ele não iria descer para Jerusalém para se apresentar aos discípulos ali em Jerusalém, né? Jesus chega para ele e diz que não era chegado a sua obra, né? Com a iminência da festa dos tabernáculos, os discípulos, os irmãos de Jesus sugeriram que ele fosse a Jerusalém para se apresentar aos discípulos. Jesus mostra que não está, os próprios irmãos de Jesus não acreditavam, eram céticos, incrédulos em relação ao ministério de Jesus, em relação a Jesus como Filho de Deus. A própria família não acreditava no Senhor Jesus Cristo. Para vermos a oposição ferrenha que Jesus enfrentava e até dentro do seu próprio lar. Então, o ministério de Jesus foi pautado também por essas incredulidades do povo que via os sinais, via os milagres, e mesmo assim a cegueira espiritual fazia com que eles não acreditassem verdadeiramente no Senhor Jesus, a ponto de apontá-lo como Jesus realizando um milagre pelo poder dos demônios, como dizia os fariseus, né? A cegueira espiritual era muito grande e dentro da própria família de Jesus existia aqueles que não acreditavam também nele. Jesus não respondeu aos seus irmãos, falou-lhe como o Filho de Deus. Respondo a sua missão, não é chegada a minha hora. Quando Jesus disse para os irmãos, ainda não é chegada a minha hora, vão vocês, depois eu vou. Então não havia chegado ainda. Quando Jesus diz, não, ainda não é chegada a minha hora, o Senhor está dizendo relacionado à sua missão, ao seu momento de dor, de sofrimento, de ser glorificado. Isaías profetizou a rejeição que Jesus enfrentaria. Isaías 53, versículo 3. Nós não podemos, nós como discípulos de Cristo, não podemos nos deixar afetar por qualquer insinuação, provocação ou desprezo, né, que vem sobre os cristãos. Muitas vezes somos ridicularizados, somos apontados, porque é assim mesmo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Nós somos a luz do mundo, nós somos representantes, discípulos de Jesus Cristo aqui na terra. E se o nosso próprio mestre foi rejeitado, foi zombado, o que será de nós, né? Mas nós somos vencedores, porque nosso Jesus venceu. E eles é que estão cegos, não nós. Nós temos a luz em nós. Por isso não temos que rebater, né, responder com a mesma moeda, vamos dizer assim.
Nós como luz do mundo, temos que dar o exemplo, assim como Jesus deu, né? Depois de seus irmãos terem ido a Jerusalém, Jesus fez o mesmo. Ele não se manifestou abertamente, foi como em oculto, em silêncio, né? Para evitar aquele confronto que estava tendo. E no meio da festa do templo, Jesus começou a ensinar. Glória a Deus. Jesus começou a ensinar aos judeus ali no templo e falava da sua missão. E no último dia da festa falou da obra do Espírito Santo no interior daqueles que recebessem o Senhor Jesus Cristo, né? Rio de água viva fluiria do seu ventre, falando relacionado à pessoa do Espírito Santo e à obra regeneradora que o Espírito Santo produz na vida daqueles que recebem ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Sua mensagem provocava distinção entre a multidão. A mensagem de Jesus. Alguns criam ser ele o Cristo, mas o fato de ser conhecido como sendo da Galileia produzia muita dúvida. Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não sabendo eles que Jesus não nasceu na Galileia. Jesus nasceu em Belém. Os pais de Jesus, que eram galileus, Jesus foi criado na Galileia, porque os pais de Jesus eram galileus, moravam ali. Mas Jesus nasceu em Belém, né? Jesus nasceu em Belém, que ficava lá na região da Judéia. Então eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Vem, pois, Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde Davi nasceu? Jesus também nasceu em Belém, só que eles aparentemente não sabiam ainda que Jesus tinha nascido em Belém, mas era só examinar as Escrituras, porque Jesus vinha dando testemunho que o que ele fazia era de Deus, que ele era filho de Deus, que ele foi um enviado de Deus. Testemunhos apontavam que ninguém fazia tais milagres se esse não viesse de Deus. Então a cegueira espiritual foi muito grande na vida daqueles fariseus, daqueles escribas, porque eles eram conhecedores da lei. Eles conheciam tudo, mas não aceitaram Jesus, por Jesus ser humilde, por Jesus ser simples, por Jesus andar entre os miseráveis, vamos dizer assim, aqueles que precisam, né, que precisavam mesmo. Eles não aceitaram, rejeitaram, a ponto de crucificá-lo, o Senhor Jesus, não sabendo eles que a glória, o socorro, a salvação viria justamente da crucificação e ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Mas tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, que eles eram conhecedores, cumpriu-se em Cristo. Aleluia. E hoje estamos aqui dando testemunho dessa verdade maravilhosa, que é a salvação, que nos trouxe de volta a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com Deus nosso Pai. Então, eles não acreditavam e rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Nesse resumo dos fatos antecedentes, ainda incluía a ida de Jesus ao Monte das Oliveiras, onde costumava orar, seu retorno ao templo para ensinar e o perdão da mulher adúltera, né? Isso tudo antes de Jesus, desse embate com Jesus, com os fariseus ali na Judéia, em Jerusalém, no centro religioso, né? Jerusalém ficava ali no estado, na região da Judéia, né? Então aconteceu Jesus começou a ensinar no templo e veio logo a oposição tentando frear o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus começou a ensinar, e se olharmos João capítulo 8, nós vamos ver ali que Jesus começou a ensinar no templo e os judeus, os fariseus, mandaram seus representantes, seus subalternos, ir prender Jesus. Eles ficaram tão maravilhados com as palavras que Jesus falava que voltaram pasmados e os fariseus perguntaram por que não prenderam, não trouxeram ele, e eles disseram: ninguém fala como ele fala, ninguém ensina como ele fala. Aleluia, né?
Então, é muito interessante nós lermos o milagre de Jesus andar sobre as águas aconteceu ali em João capítulo 6. É interessante, para a gente entendermos todo esse contexto, nós lermos o 7, o 8, para chegar aqui no 9, que é onde está essa nossa lição. Então é muito interessante a gente ler, na verdade, o livro, o Evangelho escrito por João inteiro, para a gente ter um panorama, uma visão mais completa desta lição que está tão maravilhosa, que está tratando, contextualizando todo ali o Evangelho escrito por João, apontando a deidade, a divindade do Senhor Jesus Cristo, os milagres, os sinais, mostrando, pontuando, enfatizando que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, né? Nosso segundo tópico pontua a perguntas dos discípulos. Havia entre os judeus uma crença de que toda doença era consequência do pecado, ou dos pais ou dos filhos, do enfermo ou dos pais. João 9:36. Por isso o questionamento do discípulo quando vira o cego de nascença. Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Então havia essa crença de que quando uma criança nascesse deformada, com alguma deformidade, tinha a ideia de que era por causa do pecado deste ou dos seus pais, né? A grande questão da razão do sofrimento humano inquieta muita gente e já fomenta grandes debates ao longo da história. Por que sofremos? Por que tanta dor? Por que nos vem tanta agonia, tanta angústia, tanto sofrimento? Esses questionamentos nos vêm diariamente, né? Todos os dias sofremos, todos os dias passamos por situações que não queremos, que não desejamos. Mas enquanto estivermos neste mundo decaído, ainda que Deus habite em nossa vida, ainda que somos filhos de Deus, ainda que o Espírito Santo habite em nós, mas nós temos a natureza pecaminosa, ainda estamos neste mundo. Nosso DNA está corrompido pelo pecado, né? Enquanto estamos aqui, padecemos, passamos por situações. O exemplo principal foi Jesus, que sofreu, que morreu, que levou sobre si as nossas dores. Mas nós temos uma esperança, como diz o apóstolo Pedro. Nossa esperança é em Jesus Cristo, né? E um dia teremos um corpo glorificado, assim como Cristo o tem. Aleluia. Livre de dor, de sofrimento, jamais haverá agonia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, né? São diversas as razões da existência da enfermidade e de toda espécie de males e sofrimento. E a principal é a queda, é o pecado. A desobediência do homem no jardim de Adão trouxe pecado para a humanidade, para a natureza em si. Então a natureza geme, sofre por causa do pecado, né? Existem também causas específicas, como os pecados pessoais, que podem trazer consequências aos indivíduos, né? Incluindo doenças, há também enfermidades de causas espirituais. Nós temos um exemplo de uma mulher que andava encurvada, acho que há 18 anos, que a causa era espíritos demoníacos que oprimia aquela mulher, né? E nós temos um exemplo muito clássico, que é o livro de Jó, que trata da enfermidade, da doença, do infortúnio, da dor que Jó sofreu. E Jó era um homem justo. A Bíblia fala que Jó, Deus dá testemunho de que Jó era um homem justo, que se desviava do mal. E mesmo assim vem aquele todo o sofrimento na vida de Jó. Então são vários causas de sofrimento que sobrevêm, que acomete o homem. Mas um dia nós temos essa esperança de que estaremos livres de tudo isto, para a glória de Deus, né? Jesus padeceu justamente para isso, para nos tirar, nos resgatar, nos dar vida eterna, livre de dor. Voltaremos àquele estado que Adão vivia antes de desobedecer a Deus, né? No caso do cego em questão, a situação era outra, né? A situação era outra. As patologias da vida, os problemas da vida fez com que ele nascesse deformado, cego, mas não foi causa de pecado, como o próprio Jesus disse e respondeu aos discípulos. O sofrimento também pode ser permitido por Deus como prova de nossa fé, para o desenvolvimento do caráter do cristão e em nós um maior conhecimento da pessoa e vontade de Deus. Jó era um homem reto, como já falamos, íntegro. No entanto, passou por
tais situações, né? Na Bíblia tem exemplos, vários exemplos de pessoas que sofreram, padeceram, mas para tudo tem um propósito. Apesar do sofrimento, apesar da dor, Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso, em tudo, temos que ser grato a Deus, apesar de ser grato a Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, ainda que não compreendamos as determinadas situações, determinadas circunstâncias, determinadas dor que vem sobre nós, mas temos que depositar nossa esperança em Deus, depositar nossa fé em Deus. Jesus é a luz do mundo, né? Antes de curar o cego, Jesus falava aos discípulos sobre o significado, sobre o sinal que iria realizar, de mostrar o seu poder de tirar o homem das trevas e trazê-lo para a luz. Jesus estava falando que ele era o pão da vida, que ele era a luz do mundo, né? Aquele que nele depositasse a sua confiança não andaria mais em trevas, mas em luz. Então, tudo isso antecedendo esse sinal aqui que Jesus realizara, né? Imediatamente antes de realizar esse milagre, Jesus falava sobre isso, que ele era a luz do mundo. Em seguida, Jesus saiu ali do templo, encontrou aquele homem cego, aquele rapaz cego, cuspiu na terra, fez lodo, untou ali no olho do cego e ordenou e pediu que ele falou que ele fosse ao tanque de Siloé lavar-se. E o cego foi e voltou. Nós vemos aqui, se observarmos direitinho aqui, a questão da fé. E nos remete lá a aquele oficial da Síria, que fugiu o nome agora, que esteve ali com Eliseu, Naamã. Naamã esteve ali com Eliseu, e Eliseu também, assim como Jesus disse, vai e se lava lá no rio. Se lava lá no rio, que tu ficará limpo da lepra. Então, usou a fé. Jesus, assim como Jesus fez a mesma coisa, cuspiu, passou no olho ali e disse, vai lavar. E o rapaz foi lavar. Se ele dissesse, é só isso, me lavar, não vou ficar cego. Então Jesus também usando a questão da fé. Assim como Eliseu fez ali com Naamã. Naamã ainda retrucou, não quis ir, mas seus servos falaram com ele, ele voltou atrás e mergulhou no rio e ficou curado. Então nós vemos aqui a questão da fé, aqui nesse episódio, né? E aquele rapaz passou a ver. Aquele homem que tinha uma cegueira congênita, toda a humanidade estava espiritualmente cega e Jesus veio trazer luz para os homens, né? Aquele homem tinha uma enfermidade física. Jesus veio trazer também curas, nos curar da cegueira espiritual. Aquele homem foi curado tanto da cegueira física como a espiritual, que ele reconheceu a Jesus como Filho de Deus, como o Messias e como o Salvador do mundo. Então, às vezes, diante de determinadas circunstâncias, precisamos somente depositar nossa esperança, nossa fé em Deus, que Ele nos cura, Ele tira a nossa cegueira espiritual. Quantos estão dentro das igrejas, que se professam cristãos, mas estão cegos ainda espiritualmente, porque não deixa o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais, abrir o seu entendimento para aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina, para aquilo que os Evangelhos pontuam a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo, da restauração, da transformação que o Senhor Jesus Cristo operou e opera em nossas vidas todos os dias. Basta darmos lugar e exercitarmos a nossa fé, né? E o nosso terceiro tópico, falando das reações que os fariseus tiveram diante da cura deste rapaz que Jesus realizou, porque também era um dia de sábado. A hipocrisia, a cegueira espiritual dos fariseus era tão grande que pouco se importava com o milagre realizado em si, na verdade, né? Com a bênção extraordinária recebida por aquele homem, né? Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Foi a palavra que eles falaram, né? Porque Jesus havia curado aquele homem em um dia de sábado, como aconteceu em outra situação, já registrado também no Evangelho, aqui escrito por João. Jesus havia curado este homem
num dia de sábado. Mas na verdade a cegueira espiritual era tão grande que Jesus estava chamando a atenção do povo e deixando o povo indo-se para Cristo e deixando eles de lado, e eles não queriam perder o poder, não queriam perder o status, né? Então queria qualquer um oponente que se levantasse, ainda que Jesus não fosse um oponente a ele. Jesus veio trazer o reino de Deus a eles. Quem são eles diante de Cristo, né? Mas eles se sentiram ameaçados e queriam exterminar qualquer ameaça que viesse para tirar o poder deles, né? E assim prosseguiram para matar o Senhor Jesus Cristo. Como uma visão espiritual reducionista pode tornar alguém tão escravo de suas preocupações? Estamos falando aqui de religiosidade. A religiosidade hoje, ao longo da história, sempre distanciou as pessoas de Deus. Sempre, ao invés de trazer as pessoas para Deus, distancia as pessoas de Deus. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, era tão religioso, mas tão religioso, que matava por acreditar que estava fazendo a vontade de Deus. Tão religioso, né? E hoje tantas pessoas religiosas que acham que determinada roupa, Nós precisamos olhar para o Evangelho de Cristo. Olhar para o Evangelho de Cristo, porque não são práticas, não são... O reino de Deus é liberdade. Jesus veio trazer liberdade, né? Não religiosidade. Então precisamos nos atentarmos para estas coisas, né? Os judeus eram tão religiosos, os fariseus tão religiosos, e isto é que fazia afastar da salvação. Então, com uma visão espiritual tão reducionista, como isso pode tornar alguém tão escravo? Tão escravo, né? Religiosidade mata, não salva. Precisamos conhecer a integridade do Evangelho da graça de Deus, um Deus amoroso, santo e justo, que nos transforma por inteiro a partir do nosso interior, a partir do nosso coração contrito voltado para Deus. Deus não se impressiona com práticas religiosas. Ele olha primeiro para a posição do nosso coração. Não quer dizer, entretanto, que Ele não se importe com o nosso corpo. Ele quer que nós santifiquemos todos os dias, né? Como está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, né? Que nos santifiquemos, tanto como corpo, alma e espírito, né? Nós precisamos santificar em toda a nossa maneira de viver. Nós precisamos ser santos, como diz 1 Pedro 1,15. Os fariseus submeteram o cego ao interrogatório. Depois que aquele homem foi curado, os fariseus interrogaram aquele homem, né, como isso havia acontecido, quem foi que fez, e foi uma situação vexatória, né? Insistiram que Jesus era um pecador, interrogaram aquele homem falando que tinha sido curado, interrogaram os pais daquele homem, perguntando para confirmar se realmente ele era cego de nascença ou não. E os pais confirmaram, e eles ainda não acreditando, e quem foi que realizou isso, e por que tal. Meu Deus do céu, a Bíblia relata coisa que é terrível, a cegueira daqueles homens, né? Em um novo encontro com Jesus, o jovem foi perguntado justamente sobre a fé no Filho de Deus, né? Ainda diante de suas dúvidas, Jesus se revela a ele. Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. O resultado foi que o jovem creu em Jesus como Filho de Deus e o adorou. Enquanto o cego passou a conhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, os fariseus se endureceram ainda mais o seu coração. As respostas do jovem acerca de Jesus deixaram eles mais furiosos ainda, porque eles se consideravam superiores aos demais, né? Espiritualmente superiores. E falou ao rapaz: tu és nascido todo em pecados e vem nos ensinar. Porque aquele homem havia falando, eles falavam que Jesus era pecador, que Jesus... E o homem falava: como é que um pecador pode dar vista cega?
Então eles retrucaram porque, na verdade, queria matar Jesus, né? Queria matar o Senhor Jesus. Não é expulsaram, não acreditaram naquele homem, interrogaram, fizeram barbárie, enfim, e acabaram expulsando aquele homem do templo, expulsaram ali da religião. Bom para aquele rapaz, né? E se eles ficassem ali, talvez ficassem presos aquelas práticas, né, do judaísmo, foi muito bom para ele ser expulso dali, que ele se tornou livre, conheceu o Senhor Jesus Cristo, né? Ele conheceu o Senhor Jesus Cristo. Não é incomum pessoas que se consideram mais espirituais do que outras em nossos dias, né? Infelizmente, se consideram mais espirituais do que outras e acabam sendo rudes, duras, inflexíveis e até violentas. A religiosidade. Muitas pessoas se sentem tão religiosas que acabam se afastando de Deus pensando que está na direção correta. Sejamos mansos e humildes de coração, totalmente dependentes da graça e do poder que há no Senhor Jesus Cristo. Quanto mais humildes somos, mais temos Cristo em nossa vida, né? Então nesta lição nós aprendemos algo muito importante a respeito da humildade, a respeito da religiosidade e a respeito da fé também. Jesus cuspiu na terra, molhou, passou no olho daquele rapaz e disse: vai lavar. Não disse fica são. Não disse vai no tanque ali de Siloé e lava. E assim o rapaz foi acreditando e ficou curado. Passou a ver. Os fariseus rejeitaram, expulsaram do templo e ele conheceu, já havia tido um encontro com Jesus quando estava cego, mas não sabia quem era. Foi curado e depois que foi expulso do templo encontrou Jesus novamente. Adorou e reconheceu Jesus como o Messias, como o Salvador e alcançou a salvação, né? Então esse é o resumo dessa nossa lição de jovem, desse primeiro trimestre de 2022, a nossa nona lição, o sexto sinal registrado no Evangelho de João, que é a cura deste cego de nascença, né? E na próxima lição, lição 10, nós vamos falar sobre Jesus como o bom pastor, tá bom? Deus em Cristo te abençoe e te guarde e te dê muita paz, muita saúde na tua vida, no teu lar, na tua casa. Amém? Deus abençoe.